A paz do Senhor, meu irmão em Cristo. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. E este vídeo, ele é a continuação dos outros que já lançamos. Esta é a terceira parte da série de vídeo que nós estamos lançando sobre o estado espiritual da Igreja de Cristo nos dias atuais. Este é o tema desta série de estudos que nós estamos postando. Vou repetir: o estado espiritual da Igreja de Cristo nos dias atuais. Eu sei que para muitos crentes nominais, artísticos, não interessa um estudo dessa natureza. Ele não vai gostar. Do crente que não tem compromisso com a palavra de Deus, nem com Deus, não gosta de um estudo dessa natureza. Crente, obreiros, pastores, que tem pastor também que não tem compromisso nem com Deus, nem com a sua palavra. Exerce o ministério pela sua própria conta, como ele deseja e quer e acha melhor. Mas para o crente e obreiro que gosta da pureza e do que é correto e do que é bom, e da santificação para morar no céu, ama um estudo dessa natureza. Graças a Deus. Passa a ler Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe crente e obreiro dessa natureza? Existe, está escrito aqui, Jesus deixou escrito em sua palavra, porque iria existir, naquela época já existia. E quando surgisse a igreja, iria existir crente e obreiro dessa natureza, que aparentemente aparecia honrando a Deus, mas somente na aparência. Estamos aqui para dar-nos continuação, repito, ao estudo que estamos entregando ao povo de Deus já há vários dias. Veja como se encontram as igrejas, ou seja, a Igreja de Deus, nos dias que estamos vivendo. Preste bem atenção, meu irmão, no que eu vou falar. É uma realidade, são as coisas que estão acontecendo, surgindo e acontecendo na Igreja do Senhor. O estado espiritual da igreja está muito aquém do estado como Jesus exige e deseja que a igreja esteja. E como antes, há anos passados, a igreja vivia e era de acordo com a palavra do Senhor. Organizações religiosas com o nome de igrejas falam no Calvário, mas não o consideram como a base básica da Igreja do Senhor. Falam no Calvário, mas não consideram o Calvário como a base central e única da Igreja do Senhor. 1 Coríntios 3 e 11 diz assim. 1 Coríntios 3 e 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo através do Calvário. É o fundamento da igreja. Mas para essas organizações religiosas, que eu não chamo de igreja. Igreja são as instituições religiosas baseadas no Novo Testamento.
que tem um Calvário como base central da vida espiritual da igreja. Trata da salvação, prega a salvação, o arrebatamento da igreja, a condenação eterna, a santificação, perdão de pecados, arrependimento. A igreja verdadeira de Deus procede dessa maneira. A não ser assim, é apenas uma organização religiosa. Mas com o nome de igreja. Tem várias por aí. Não tem a salvação das almas como prioridade na vida do povo. Essas organizações religiosas que surgiram agora não têm a salvação das almas como prioridade. Não tem. Lucas capítulo 10, versículo 19. A prioridade do evangelho é a salvação das almas. Mas para essas organizações, não. Mas é conhecida e está por aí como igreja. Veja como se encontra a igreja de Cristo nesses últimos dias. Não falam em arrependimentos de pecado. Quando a Bíblia diz que o homem precisa se arrepender de todo pecado cometido. Atos 3,19. Mas elas não falam. Essas organizações religiosas não falam em arrependimento de pecado. Seus fiéis não sabem nem o que é arrependimento de pecado, porque eles não falam sobre isso. Mas os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja de Deus, ela prima por isso. Anuncia e diz ao povo que precisa se arrepender para poder entrar no céu. Não ensinam e não mandam o povo se converterem a Deus e a seu evangelho. Não. Não ensinam nem mandam o povo se converter a Deus. De maneira nenhuma. Como o evangelho manda em Atos 3:19. Manda o povo se arrepender e crer no evangelho. Aceitar a Jesus como seu salvador. Mas essas organizações, com o nome de igreja, não mandam. Não mandam. Não ensinam ao povo a obediência a Deus. Não ensinam. Em Deuteronômio 28, 1-3, ali até o versículo 14, é uma avalanche de ensinamentos sobre obediência a Deus. E dizendo que o homem é abençoado através da obediência a Deus. Mas essas organizações com o nome de igrejas, que existem por aí afora, não ensinam a verdade bíblica ao povo. Traz o povo enganados. E dizendo que é uma igreja evangélica, que são igrejas evangélicas. Só Deus resolverá isso. Não ensinam ao povo que ele deve se santificar, ou seja, levar uma vida separada do pecado. Não ensina que o povo deve levar uma vida separada do pecado e se santificarem. Como diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses 3,13, diz assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Irrepreensível em santidade. Por que santidade? Santidade separada do pecado. Mas elas não ensinam. De maneira nenhuma. Em Hebreus 12:14, diz assim:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essas organizações com o nome de igrejas não ensinam aos seus fiéis a santificação. Eles não sabem nem o que é santificação. Como é que poderá encontrar e ver a face do Senhor? Como é que poderão subir, ser arrebatados no dia da vinda de Jesus? Se eles não sabem nem o que é santificação. Agora analise seres santificados. Como? Porque não são ensinados. Porque os seus líderes não ensinam. Porque não existe santificação lá. Lá não existe o Evangelho de Jesus. Tem nome de igreja, mas não são a igreja de Jesus. Infelizmente. Não falam na vinda de Jesus e que o povo precisa estar preparados para ser levado por ele em sua vinda. Não falam sobre a vinda de Jesus. Não falam sobre a vinda de Jesus e nem diz ao povo que eles precisam estar preparados, santificados para serem levados por Jesus em sua vinda. Eles não sabem nem o que é vinda de Jesus. Não sabem o que é santificação. Porque o que são ensinados lá é prosperidade, riqueza e saúde. São igrejas materialistas. Só cuidam da matéria. Mas com o nome de igreja evangélica sem ser. Veja como está a situação da igreja hoje em dia, nos dias atuais. Não falo no inferno, e quem não se santificar, vivendo no pecado, vai para o inferno. Eles não ensinam. Nem que existe inferno, nem que o povo que não se santificarem, vai para o inferno. Se não aceitarem Jesus, vai para o inferno. Se não se santificarem, se separarem do pecado, vão para o inferno. Eles, os líderes, não ensinam isso. Veja Mateus 25, 41, como é que diz? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles não sabem o que é isso, eles não ensinam. Só falam em dinheiro e curas divinas. Não sabem eles que os anjos só se alegram com a conversão do pecador ao Evangelho de Jesus. Lucas 15, 10. Só falam em dinheiro e saúde. Agora eles não sabem que os anjos de Deus, nos céus, só se alegram quando um pecador se converte do pecado. Deixa o pecado e se converte a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. É quando os anjos se alegram. Mas quando um pecador, ou seja, quando um pobre enriquece, compra uma fazenda, muitos carros, muitas mansões, e o doente é curado de qualquer tipo de enfermidade, os anjos não se alegram, não existe alegria nos anjos, nos céus. Mas quando o pecador se arrepende, existe festa nos céus. Aleluia. 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas eu pergunto a você, líder dessas igrejas, que só ensinam e só pregam prosperidade e cura divina. Me prove na Bíblia os anjos se alegrando quando um pobre fica rico, quando o doente é curado. Me provem. Você não prova não porque não tem. Os anjos não fazem festa por riqueza nem por cura divina, não.
Meu irmão, isto é o estado espiritual da Igreja de Cristo que se encontra nos dias atuais. Versículo do texto que nós tomamos por base para dar esta mensagem, diz: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o estado da Igreja de Cristo, o estado espiritual da Igreja de Cristo que se encontra nos dias atuais. Está cheio de membros, de crentes, membros, obreiros e pastores que só honram a Deus com seus lábios. Só adoram a Deus com seus lábios, coração distante do Senhor. Deus não conhece nem sabe que são esses adoradores. É o estado espiritual que a igreja se encontra nos dias atuais. Este é o outro evangelho que Paulo fala em Gálatas 1, 8 a 9 e 2 Coríntios 4, 11. É o outro evangelho que Paulo fala. Veja como é que está escrito. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Esse evangelho que é anunciado aí nessas organizações religiosas, só prosperidade e cura divina, é outro evangelho, não de Cristo. Mas com o nome de igreja evangélica. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, você se congrega nessas organizações. Tenham cuidado, saia de lá. Se quer ir para o céu, saia de lá para não ir para o inferno. Saia de lá, procure uma igreja verdadeira. Vai entregar sua vida e servir ao Senhor para morar no céu. É o estado da Igreja de Cristo que se encontra nos dias atuais. É nessa situação. Continuamos com esse estudo no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.